Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. E na última live, muita gente falou: TF, faz o simulador do GE. Será que o Botafogo fica em qual posição no Campeonato Brasileiro? Lembrando que todo ano eu faço o simulador e novamente irei fazer aqui no canal. Os últimos que fiz, acertei bem, né? Fiquei ali dentro da margem de erro. Vamos colocar como as pesquisas. Tem lá 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Mas a maioria dos resultados eu costumo acertar. Lembrando que não vou cravar o placar. Todos os jogos vou colocar 1-0 ou 0-0. Não vou colocar ali 5-4, jogo que vai ser 5-4, não. Vai ser 1-0, 0-0 ou 0-1. Sempre ali pensando somente nos resultados das partidas. E o Botafogo vai para a Libertadores? É isso que todo mundo quer saber neste meu simulador. Mas já que eu estou falando aqui de resultados, colocando aquela situação de fazer uma fezinha, você já tem um cadastro na Estrela Bet? Então, lá é o melhor local para você fazer a sua fezinha marota, moleque, serelepe. Tô sempre fazendo em todos os momentos. Por R$1 você já pode fazer a sua e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Entrem lá, usem aqui o link que está no nosso primeiro comentário e o QR Code que está aqui, ó. É só você apontar o seu celular e bingo, entra lá e se dê muito bem na Estrela Bet, que é a nossa parceira e eu recomendo. Daqui a pouco eu volto menor com um simulador grande aqui para a gente fazer essas projeções do Campeonato Brasileiro. Botafogo chegará na Libertadores? O simulador vou fazer agora com vocês. Simulador do GE tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a tela, porque a tela tá um pouquinho menor aqui. Acho que tá dando para vocês poderem ver de uma maneira mais ampla aqui o simulador do GE. Vamos aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha, eu tentei ver aqui antes em relação ao jogo do São Paulo, a partida a menos do São Paulo, que é contra a equipe do Curitiba, e não tem como simular. O simulador do GE está com um pequeno problema em relação a esta peleja. Vou fazer o quê? Eu acredito que o São Paulo ganhe esse jogo, então o tricolor do Morumbi terá mais 3 pontos, né, em relação à sua classificação. Então, no final do Campeonato Brasileiro, eu vou acrescentar mais 3 pontos para o São Paulo. Vamos ao simulador. América e Fortaleza. Eu vou apostar em um empate. Vou colocar aqui 1-1. Vou colocar 0-0, 1-1 nos jogos. Bragantino e Santos. Também acredito no empate. Botafogo e Internacional. Vou tentar não ser clubista aqui nas minhas análises, mas a gente é sempre clubista. Mas eu vou colocar um empate nesse jogo aqui também. Botafogo e Internacional, no Newton Santos. Ceará e Curitiba, Ceará e Cuiabá, perdão, 1-0, vitória do Ceará. Fluminense e Avaí, vitória do Fluminense. Flamengo e Atlético Mineiro, nesse jogo aqui, provavelmente Flamengo com time reserva e Atlético também, acho que nós teremos um empate. Palmeiras e São Paulo, depois do empate de hoje, eu acredito que o Palmeiras vá com muita fibra para cima do São Paulo. Juventude e Atlético Goianiense, vou colocar aqui vitória do Atlético Goianiense. Goiás e Corinthians, vou colocar vitória do Goiás, já que o Corinthians deve poupar todo mundo por causa da final da Libertadores. E Coxa e Atlético Paranaense, vou colocar 1-1. Então, depois dessa rodada, nós ficaremos assim, né? Continuaremos praticamente do mesmo jeito em relação à tabela. Eu vou mostrar a tabela, não vou simular aqui. Quando chegarmos à 35ª rodada, eu vou analisar de novo. América Mineiro e Flamengo. Eu acredito na vitória do Flamengo lá no Independência. Bragantino e Atlético Paranaense, vitória do Bragantino. Santos e Corinthians. Eu vou apostar na vitória do Santos, porque o Corinthians deve poupar o time, mesmo depois ali da final da Copa do Brasil. Se o Corinthians for campeão, com certeza estarão em festa e vão colocar o time em reserva nesse jogo. Se o Corinthians não ganhar, provavelmente está vendo ali que está bem próximo à vaga da Libertadores e não vai, também acho que vai poupar, né? Acho que não vai colocar o time titular contra o Santos, e por isso eu acredito que a equipe da Baixada vença essa partida. Gente, é palpite, tá? Não leve isso aqui a sério, não. Isso aqui é palpite. Vou palpitando em relação a tudo. Fortaleza e Atlético Mineiro, eu acredito na vitória do Fortaleza. Cuiabá e Goiás, vitória do Cuiabá. Botafogo e Fluminense, eu vou colocar uma vitória do Botafogo nesse jogo. E os tricolores vão pegar esse print. Tô até vendo. Palmeiras e Avaí, vitória do Palmeiras. Juventude e São Paulo, vitória do São Paulo.
Atlético Goianiense e Ceará, empate. Coritiba e Inter, empate. Então essa rodada eu acredito que fique assim. Vamos para a 34ª. Atlético, Juventude, vitória do Juventude, do Atlético, aliás, em cima do Juventude. São Paulo e Atlético Goianiense, vitória do São Paulo. Botafogo e Bragantino, vitória do Botafogo. Fortaleza e Coxa, eu acho que é vitória do Fortaleza. Cuiabá e Avaí, vitória do Cuiabá. Flamengo e Santos, vitória do Flamengo, apesar de ser o jogo antes da final da Libertadores, o Flamengo com time reserva provavelmente, mas eu acredito que o Flamengo vença no Maracanã. Se fosse na Vila, o Santos teria mais chances. Corinthians e Fluminense, esse jogo aqui provavelmente o Corinthians já com seu time titular e o Fluminense também, eu acho que tem cara de empate. Internacional e Ceará, vitória do Inter. Goiás e América Mineiro, jogo com carinha de empate, dois times que gostam de dar a bola para o adversário. Mas, quem sabe o Goiás possa vencer, mas eu acho que tem mais cara de empate. Atlético Paranaense e Palmeiras, eu acho que vai ser um empate esse jogo aqui, Atlético Paranaense e Palmeiras. Vamos para a 35ª. Então, não estou mostrando a tabela, daqui a pouco a gente vê como está a tabela na 35ª rodada, para a gente pensar o que os times vão projetar nessa reta final. América Mineiro e Inter. Eu acredito uma vitória do América nesse jogo. São Paulo e Atlético Mineiro, eu acredito no empate. Botafogo e Cuiabá, vitória do Botafogo. Ceará e Fluminense, vitória do Ceará. Avaí e Bragantino, empate. Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo. Palmeiras e Fortaleza, vitória do Palmeiras. Juventude e Coxa, vitória do Coxa. Atlético Goianiense e Santos, vitória do Atlético Goianiense. Atlético Paranaense e Goiás, vitória do Atlético Paranaense. Faltando aqui 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. 3 rodadas, vamos depois simular aqui a 36ª, 7ª e 8ª. Como que estaria o campeonato faltando 3 rodadas? Palmeiras, campeão brasileiro já, com algumas rodadas de antecedência, com 75 pontos, fazendo ali o seu dever de casa, porque o Abel Ferreira vai querer ganhar jogos, não vai jogar de sacanagem. Em segundo lugar, o Flamengo, com 62. Em terceiro, o Inter, com 62. O Fluminense na 5ª posição, na 4ª posição, com 55. E ali vem o Botafogo no G6 do Campeonato Brasileiro. Corinthians em 5º, com 55. O Botafogo em 6º, com 53. Cadê o São Paulo? O São Paulo viria aqui para a 10ª posição, com 50 pontos, já que eu acrescentei 10 pontos para o São Paulo. Nós teríamos ali Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Botafogo, Fortaleza, brigando por essa vaga na Libertadores. Botafogo chegando nessa reta final com 53 pontos, né? No G6 do campeonato, o que daria, dependendo das circunstâncias, uma vaga numa pré-Libertadores ou na Libertadores direto. Porque o Atlético Paranaense caindo abriria uma posição abaixo deles, né? Dependendo da situação. Se eles ganharam a Copa Libertadores, está tranquilo. Se eles não ganharam, o Atlético Paranaense estaria ali brigando por uma vaga na Libertadores. Vamos lá. Atlético Mineiro e Botafogo. Vitória do Atlético Mineiro, porque eles vão... É final para eles, provavelmente o Mineirão lotado, um jogo difícil. Bragantino e a América Mineiro, um jogo com carinha de empate. Santos e Avaí, vitória do Santos. Fortaleza e Atlético Goianiense, vitória do Fortaleza. Cuiabá e Palmeiras, 1-1. O jogo aqui, Palmeiras vai jogar devagar. Fluminense e São Paulo. Gente, esse jogo aqui vai ser tenso, hein? São Paulo jogando suas últimas esperanças, o Fluminense também lutando ali, mas eu acho que o Fluminense ganha no Maracanã, porque o Diniz costuma dar sorte contra o São Paulo. Coritiba, Corinthians e Ceará, vitória do Corinthians. Internacional e Atlético Paranaense, Internacional vence. Goiás e Juventude, vitória do Goiás. Coxa e Flamengo, esse jogo aqui vai terminar empatado. Vamos lá. Galo e Cuiabá, vitória do Galo. São Paulo e Inter, vitória do São Paulo. Botafogo e Santos, vitória do Botafogo. Fortaleza e Bragantino, vitória do Fortaleza. Avaí e Ceará, vitória do Avaí. Fluminense e Goiás, vitória do Fluminense. Palmeiras e América Mineiro, empate. Juventude e Flamengo, vitória do Flamengo. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense. Coritiba e Corinthians, vitória do Corinthians. Vamos lá, como que ficou para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 79, Flamengo com 66, Internacional com 65, Fluminense com 61, Corinthians com 61, Atlético Mineiro com 58, Botafogo com 56, Atlético Paranaense com 56, Fortaleza com 54, e São Paulo com 53. O Botafogo, nestas circunstâncias, estaria
praticamente na Libertadores, né? Teria que jogar por um empate com o Atlético Paranaense. Lembrando que, se o Atlético Paranaense ele for campeão da Libertadores, está ali, já está tranquilo, está brigando por nada. Se o Atlético Paranaense não estiver brigando por uma vaga na Libertadores, estiver na Libertadores no caso, não for campeão da Libertadores, a última rodada nós teremos Botafogo e Atlético Paranaense, jogo lá na Arena da Baixada. Mas vamos aqui para a última rodada. América Mineiro e Atlético Goianiense, Bragantino e Fluminense. Bragantino gosta de ganhar do Fluminense, então o Bragantino vai ganhar do Fluminense. Santos e Fortaleza, esse jogo aqui vai ser empate. Ceará e Juventude, vitória do Ceará. Juventude não ganha de ninguém mais. Juventude já tá de férias, vai jogar ali modo de férias. Cuiabá e Curitiba, empate. Flamengo e Avaí, vitória do Flamengo. Corinthians e Atlético Mineiro, vitória do Corinthians. Internacional e Palmeiras, vitória do Inter. Goiás e São Paulo, vitória do São Paulo. E Botafogo e Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense. Vou ser total, não fui clubista nessa última rodada. Pegando a classificação final do Campeonato Brasileiro, nós teremos Palmeiras como campeão, 79, Flamengo em segundo com 69, Internacional em terceiro com 68, Corinthians em quarto com 64, Fluminense em quinto com 61, Atlético Paranaense em sexto com 59, Atlético Mineiro em sétimo com 58 e o Botafogo na oitava posição com 56, indo para a Copa Libertadores. Ponto. Botafogo termina na pré-Libertadores. Não fiz aqui nada que não fosse clubista ao extremo, hein? Coloquei previsões bem tranquilas para o Botafogo. E o São Paulo terminaria empatado com a gente em 56 pontos, mas acabaria sendo preterido na vaga da Libertadores por causa do critério de desempate, número de vitórias. O Fortaleza, pela minha previsão, perderia a vaga, talvez na última rodada, com um empate contra o Santos. América Mineiro terminaria em 55, perderia, mesmo ganhando o Atlético Goianiense, não chegaria na vaga. Ali você teria os rebaixados. Cuiabá com 38, Atlético Goianiense com 36, Avaí com 32 e Juventude com 20 pontos. Essas seriam as equipes rebaixadas do Campeonato Brasileiro. O que deu para perceber aqui? O Botafogo realmente tem totais condições de conseguir uma vaga na Copa Libertadores. Para isso, precisa fazer seu dever de casa. Se consegue vencer o Internacional, o Botafogo vence o Internacional, já pode, dependendo das circunstâncias, sonhar até mesmo com o G6. O jogo contra o Internacional pode ser importantíssimo nisso para o Botafogo, né? Em relação à soma de pontos. Se empatar, dependendo das circunstâncias, igual eu coloquei uma rodada com muitos jogos complexos, você não teria uma perda de posições, no caso, e também você não teria um distanciamento e essas outras coisas. E o jogo contra o Fluminense, que é um clássico no Maracanã, eu não vejo como improvável e impossível do Botafogo ganhar seu adversário dentro do Maracanã. Depois eu coloquei uma vitória do Botafogo em cima do Bragantino, dentro de casa, que também não é difícil. E uma vitória do Botafogo em cima do Cuiabá também dentro de casa, que não é difícil. Coloquei a gente perdendo para o Atlético Mineiro, e olha que a gente tem uma campanha excelente fora de casa. O Botafogo pode muito bem ganhar do Atlético lá no Mineirão. Coloquei uma vitória nossa em cima do Santos, que também não é nada de outro mundo. E na última rodada, se o Atlético Paranaense for campeão da Libertadores, esse jogo o Botafogo pode muito bem ganhar, porque a equipe do Filipão talvez esteja de férias já no Campeonato Brasileiro. É isso. É o simulador, é uma brincadeira, tem gente que vai levar a sério, tem gente que vai tirar print. Eu conheço mais o Botafogo do que os outros times, usei muito a lógica ali em relação aos resultados do campeonato com muitos empates. Então coloquei muitos empates nesta tabela que eu fiz aqui, neste planejamento do Brasileirão. Eu espero que vocês tenham curtido. Fortaleçam com like, inscrevam-se no canal e comentem aqui se vocês acham que realmente o Botafogo terminará na 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, fogo neles. À noite, ali por volta das 20 horas, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Tem entrevistas bacanas hoje sendo gravadas lá pro Resenha com TF, hein? Vocês vão gostar bastante. Valeu. Fogo pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Fui.